Olá, meu nome é Márcia Junges e, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da minha satisfação e da minha honra em poder participar da série desses vídeos do Prêmio das Filósofas, pois penso que é um espaço muito importante de divulgação do nosso conhecimento científico produzido no Brasil, um espaço que nós devemos ocupar compartilhando as nossas ideias, as nossas conclusões, de modo científico, como nós realizamos a nossa pesquisa. Pois bem, o meu doutorado em filosofia política ocorreu dos anos de 2014 a 2018. Eu concluí o curso com a sua defesa em 19 de setembro de 2018, dizendo também com isso que no ano de 2017 eu tive a oportunidade de estudar em termos de cotutela na Università degli Studi di Padova, na Itália, por 6 meses, né? Então, foi um período muito importante, enriquecedor para a continuidade da pesquisa, para a continuidade da escrita da tese e a investigação mais detalhada a partir de obras que eu pude ter acesso na Itália. Então, com isso tudo, eu passo a leitura do que eu preparei para apresentar sobre a minha tese, com as suas ideias fundantes, e com isso, então, apresento seu título. A minha tese se chama A Potência em Nietzsche e Agamben, Aberturas da Política e Críticas à Democracia Liberal. A partir de perspectivas e lugares teóricos distintos, Nietzsche e Agamben traçam críticas à política e à democracia liberal que devem ser analisadas a fim de compreendermos a política do nosso tempo. Suas filosofias nos desafiam a repensarmos o protagonismo do sujeito político, que se entende livre porque vota e escolhe seus candidatos através de processos eleitorais que em praticamente tudo remontam a manifestações de glória revestidas com roupagens seculares de espetáculo. Contudo, como é possível falar em liberdade e participação democrática se a política se encontra diminuída e capturada pelo dispositivo da economia? E se, mais do que nunca, política significa biopolítica? Se a política se transformou em uma mera gestão de necessidades, é possível falarmos em uma outra política, uma outra forma de política? Qual é a relação que existe entre as perspectivas de potência e as concepções de política em cada um dos autores que investigamos? Qual é a efetividade de uma democracia representativa que se tornou subordinada ao poder econômico, com oscilações da bolsa de valores, espetacularização midiática e do estado de exceção? Quais são os limites de um sistema cujos políticos eleitos democraticamente apontam para o esgotamento do modelo representativo? Nesse horizonte de inquietações, analisamos os aspectos políticos das obras de ambos os pensadores, tendo como lastro o conceito de potência, que surge como seu fio condutor e articulador. No caso do pensador alemão, temos em vista a ideia de vontade de potência, uma potência biológica que coloca a vida como valor supremo e justificação inesgotável, como critério último e mais elevado, operando inclusive a nível molecular e, portanto, fora do escopo do arbítrio humano. Trata-se da potência fisiológica, orgânica, de autoafirmação da vida, em Nietzsche. Essas ideias têm raízes em diversos pensadores da biologia do século XIX, aos quais Nietzsche leu com grande interesse. A grande política nietzschiana é aquela que irá tornar a fisiologia senhora de outras todas questões, e não contém em si uma prerrogativa política no sentido clássico do termo. Por outro lado, a potência da transvaloração dos valores contém a possibilidade de inovar os sentidos já dados, revitalizando-os a partir de uma outra compreensão política, que rompe com o modelo da representação esvaziado pelo nivelamento da democracia de rebanho a qual Nietzsche se refere, e que ele tanto criticava. A transvaloração é o contramovimento capaz de engendrar a grande política, ainda que não se configure em um evento magistral e inaugural.
senão em transvalorações que se dão na facticidade e na imanência da existência. E ainda que a política não seja a preocupação central do filósofo, isso é fundamental nós frisarmos aqui. Pelo contrário, a cultura como horizonte primevo e mais elevado, caracterizada pelo além do homem, é o que purgaria a decadência a qual a sociedade do Novecento estava mergulhada, segundo Nietzsche. Dito de modo sucinto, então, pessoal, a grande política nietzschiana é a resposta cultural a um movimento político democrático de decadência e apequenamento, cujo ápice é o niilismo e a pilastra central é a moral judaico-cristã. Em todo caso, refletimos acerca da hipótese de um tensionamento da vontade de potência que opera em nível fisiológico e a transvaloração dos valores, que ocorre como potencialidade de revitalizar um sistema político em degenerescência. Não é nosso intuito, não foi nosso intuito com essa tese resolver essa aparente tensão, senão apontá-la para que esteja presente dentro do diagnóstico que a filosofia nietzschiana traça sobre a decadência política e as possibilidades e as impossibilidades que surgem para a política e para a democracia liberal. Como a vontade de potência em Nietzsche é naturalizada, há uma tendência para que a política siga essa mesma linha a partir do seu pensamento, tomando rumos hierarquizados e com pouco espaço para a democracia na potência da natureza. Em todo caso, isso não invalida as possibilidades oriundas da transvaloração dos valores e de uma política que rompa com a degenerescência apontada por Nietzsche. Ainda, vejamos, isso também é preciso ser ressaltado, ainda que a democracia não seja aquilo que Nietzsche almeja, e nem mesmo a política seja o horizonte das preocupações nas quais o filósofo delineia seus escritos e argumentações centrais. No caso de Agamben, a potência do não é pensada a partir do conceito aristotélico de potência, entendendo que o ser humano é o único ser capaz de poder sobre a sua própria impotência, estabelecendo linhas de fuga e resistência que gerem novas formas de vida e uma política que vem. O conceito de potência do não precisa ser compreendido em termos de relacionalidade com a categoria da profanação. Quando se retira a assinatura de sacralidade de um dispositivo e esse passa a ter um novo uso, desativando-o da sua condição antes inalcançável, erigida no templo, sem uma proximidade aos sujeitos. Nesse processo, o ser é reinserido em um contexto prático e não metafísico, como a tradição ocidental o fez até o advento dos escritos de Nietzsche. Como expõe em Signatura Rerum, a assinatura da sacralidade ela continua vigente em nosso tempo, diz Agamben, operada pelo paradigma da secularização, que nunca chegou a se concretizar no Ocidente. A máquina teológica segue operando sob o véu da secularização, assinatura que Agamben desvela em sua arqueogenealogia da política, realizada de modo fundamental no projeto Homo Satir. Então, na nossa investigação da tese, nós não refizemos o esforço de outros pesquisadores que já mapearam de modo competente e fundamentado todo o conceito de vontade de potência em Nietzsche em suas acepções mais distintas. Esse trabalho já foi realizado por outras pessoas e nós não o repetimos. Porém, estabelecemos nexos que desvelam em que sentido a vontade de potência e a potência do não, portanto, a vontade de potência em Nietzsche e a potência do não em Agamben, abrem espaço para repensarmos os limites da democracia representativa liberal em nossos tempos, regime político e forma de governo irrenunciável da modernidade. Queremos mostrar, procuramos apontar com essa nossa tese, a nossa investigação científica, a importância da categoria da potência nas filosofias de Nietzsche e Agamben, e o quanto a centralidade dessa ideia se imbrica com outros conceitos que são articulados em seus escritos do ponto de vista político. A hipótese que podemos dizer que foi a central em nossa tese
é que, primeiramente, existe uma sintonia profunda entre as críticas que Nietzsche e Agamben teceram aos modelos políticos e às democracias liberais vigentes, embora o façam desde perspectivas teóricas diferentes, totalmente diversas, né? Pensamos que há, nesses autores, um nexo orgânico entre a noção de potência e a visão de política, sendo que a perspectiva da política possível depende, em grande parte, da visão da potência que cada autor elaborou. Nossa tese é que as semelhanças de posicionamentos entre os dois autores, elas não são casuais, senão que refletem uma percepção crítica da democracia liberal em pontos que podem ser considerados cruciais para a própria política. Então, em um primeiro momento, nós exploramos a importância que a noção de potência adquiriu na filosofia dos dois autores em relação à política e à democracia liberal. De igual modo, nós concluímos que há diferenças importantes entre os pensadores, que nós assinalamos ao longo da pesquisa. Porém, destacamos que a noção de potência adquiriu para cada um deles significado peculiar para pensar a política que vem agambeniana e a grande política nietzschiana. A potência se configura como uma categoria central para os autores examinarem a política, embora de forma diversa. Então, na nossa tese, nós exploramos a hipótese de que essa diferença acerca da potência, ela ilustra diferentes posições dos autores em relação às possibilidades da democracia como regime de governo. Trata-se também, essa tese sobre o conceito de potência em Nietzsche e em Agamben, de um desdobramento que surgiu na nossa pesquisa sobre os limites da democracia liberal e das críticas de Nietzsche, que nós realizamos no mestrado em filosofia entre os anos de 2004 e 2006 na Unicinos. Então, portanto, essa nossa tese é um desdobramento de uma pesquisa iniciada em 2004 e concluída em 2006 no mestrado. Isso exposto, apontamos para duas hipóteses centrais. A primeira delas trata acerca da similaridade ou da sintonia da crítica dos autores à política e à democracia liberal, desde ângulos distintos, enquanto a segunda tese averigua a valoração diferenciada da potência como categoria de abertura para a grande política e para a política que vem. No caso de Nietzsche, ao partir da potência da natureza, o filósofo conclui que a democracia é um regime que nega essa potência da natureza ao pretender uma isonomia dos sujeitos que não existe no mundo imanente. Comentaristas como Ansel Persson, Domenico Losurdo e Bruce Detweiler sustentam que Nietzsche não compreende a democracia como um regime político elevado ou desejável. Contudo, pensemos que a sua transvaloração dos valores oferece a possibilidade de uma revitalização política através da elevação da cultura e da aristocracia do espírito, bem como do perspectivismo, que tem na sua vida o critério mais elevado. Nietzsche vislumbra o agon como um terreno para disputas democráticas e, a partir disso, podem surgir formas outras de políticas. E os diferentes tipos humanos podem conviver e exercer o dissenso através do agonismo político. No caso de Agamben, ao pensar a potência como potência do não, enquanto possibilidade do novo e da ruptura, este não nega a hipótese da democracia como regime de autogestão coletiva dos sujeitos na política que vem, já que é uma possibilidade da potência humana em se constituir diferente, apontando, contudo, para a duplicidade do termo, ora usado de forma a constituir o corpo político, ora como uma tecnologia de governo. Para Agamben, a política é o impossível, não no sentido de um projeto a ser concretizado, de um programa a ser cumprido, mas da possibilidade do novo, daquele vir a ser que não se esgota no ato, aprisionado ao modelo ocidental de potência que deve se converter em praxis, sob o imperativo de realizações objetivas. Então, pensamos haver um tensionamento em Agamben quando ele iguala a política que vem à inoperosidade e a potência destituinte, pois elas podem resultar, inclusive, em outras formas políticas que não sejam necessariamente soberano-democráticas ou representativas. Tratam-se, pois, de autores que demonstram concepções distintas tanto em relação à democracia quanto à potência,
mas que indicam seus limites e apontam para outras formas de política que estão abertas à experimentação e construção, que não necessariamente aquelas já conhecidas e lastreadas na soberania clássica. Essa aproximação e distanciamento nos instigam a pensar a contribuição que trazem à crítica do nosso presente e ao sistema político que rege a maioria das sociedades ocidentais. Pela atenção de todos e de todas, muito obrigada. Espero que tenham ficado curiosos e entusiasmados a conhecerem um pouco mais da pesquisa de doutorado que eu desempenhei entre Unicinos e Padova. Muito obrigada, um abraço.